Olá pessoal, tudo bem? A gente está estudando nesse fim de semestre a estruturação psicótica. Hoje a gente vai estar se aprofundando mais na subestrutura psicótica chamada esquizofrenia. Vocês sabem, né, que durante o processo de subjetivação existe a alienação do bebê ao discurso do outro, ao olhar do outro, e depois a separação desse discurso, desse olhar. Quando existe um fracasso, quando existe uma falha, quando existe uma problemática referente ao processo de alienação, a gente está falando de psicose. E quando existe uma falha, uma dificuldade, uma problemática no processo de separação, a gente está falando de neurose. Então, quando a problemática se refere a um sintoma derivado, né, a um quadro clínico derivado de uma problemática no processo alienatório, psicoses, então, né? Então, a esquizofrenia, dentro dessa lógica, está localizada, a sua gênese, a sua causa, está localizada nesse tempo de constituição psíquica compreendido na alienação, no processo de alienação do bebê, da criança, ao discurso do seu grande outro. Então, vocês sabem que dentro desse processo de alienação existe um conceito, um entendimento chamado estádio do espelho, o estadiamento do espelho, que é o momento em que a criança consegue, através da sua imagem, né, devolvida pelo espelho e também devolvida pelo olhar do seu cuidador maternal, quem faz a função materna, a criança consegue alcançar, consegue constituir uma imagem unificadora, uma imagem do seu corpo como uma unidade. E a partir, né, desse bordamento do seu corpo como uma unidade, a criança também consegue construir ou instituir que ela tem um eu, que ela tem uma unidade unificada. Então, ela consegue construir as bordas do seu corpo até então psiquicamente percebido de forma fragmentada, ela consegue unificar esses caquinhos, né, e construir a imagem de que ela tem um corpo e, portanto, ela tem um eu. Ela é um sujeito singular, separado do corpo e do olhar e do discurso do outro. Então, esse é o processo de alienação, né? Esse momento pode, no caso da psicose, ser atravessado com algumas fraturas, com alguns fracassos, né? Já que vocês sabem que na psicose a função do pai como corte, né, como instituição do número 3, a função do pai como desalienadora, não ocorre de forma satisfatória, né, na psicose, então a criança ela vai ficar problematizada nessa relação com a sua imagem. Então, na esquizofrenia, o que acontece, né? Esse processo de bordamento, de apropriação, esse processo de inscrição do corpo próprio como sendo uma unidade sua, né? Esse processo de inscrição do corpo no sexual e no significante, portanto, a possibilidade de construção de um eu e de um corpo unificado, ela ficou capenga. Então, quando o sujeito esquizofrênico, né, de estrutura, encontra uma crise na vida, vai aparecer ali esse fracasso na constituição e na apropriação do corpo e do eu. E aí vamos ter, então, aqueles fenômenos clínicos
de fragmentação do eu, de fragmentação do corpo, de estranhamento de partes do corpo, a sensação de invasão do outro no corpo do paciente, a sensação de que o outro está se apropriando do órgão, do pensamento, de partes, né, da anatomia, ou de que partes da anatomia não pertencem ao paciente. Então a gente vai encontrar esse tipo de fenômeno por causa dessa má inscrição, dessa má instauração do estádio do espelho. Então a criança que não conseguiu fazer esse fechamento adequado, quando vier a sintomatizar, vai ter essa sensação de intrusão, de perda do corpo, de que o outro controla o seu corpo, de que o seu corpo está sendo possuído por uma outra entidade, né? Ou de que seus pensamentos estão sendo controlados, de que tem um chip embaixo da pele, de que o seu corpo tem uma criatura estranha no seu corpo, nas suas veias, né? Então são todas manifestações, fenômenos derivados dessa problemática da apropriação do eu e da imagem do corpo através do espelho. Tanto o espelho, literalmente falando, né, o espelho enquanto ferramenta, né, como o espelho metafórico, que é o olhar do outro, que não borda, não sexualiza, não libidiniza suficientemente o corpo do bebê. Tá bem? Então essa é a gênese da esquizofrenia e é por isso que nós temos esses sintomas. Tá certo, pessoal? E aí a gente vai ver, né, que na clínica vamos tentar ajudar esse paciente a constituir, né, a organizar um delírio viável, viável no sentido de que não vai atrapalhar muito ele na sua vida, vai conseguir organizar a sua vida. Então um delírio viável que possa servir como uma amarração, como uma centralização desses elementos que estão inicialmente todos fragmentados, né? Então a gente vai fazer uma amarração significante, né? A gente vai fazer um quarto elo nesse nó que se solta, nesse nó real, simbólico, imaginário, né? Então a clínica consiste em ajudar a constituir um delírio mais organizado, mais viável, para que o paciente possa conseguir se conduzir na vida de forma um pouco mais saudável, um pouco mais estruturada, né? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, bons estudos.